Vamos começando, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando. Então, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos aí à nossa 91ª edição do ML Meetups aqui do Nubank. Meu nome é Lucas Bastos, eu sou um homem de pele branca, meu cabelo e minha barba são pretos, meu cabelo é um pouco comprido, ele tá preso, minha barba também é um pouquinho grande. Eu estou usando uma blusa preta e o meu fundo, né, é uma imagem que a gente tem aqui que fica escrito Building Nu. E hoje, para essa edição aqui, a gente convidou o Pedro Schoen para ele falar de redes neurais, né, sequências para modelagem de comportamento. O Pedro, ele trabalha no Nubank, nós dois trabalhamos aqui em fraude. Ele é lead data scientist e ele já trabalhou, né, na área de dados em vários lugares diferentes. E nos últimos anos ele vem trabalhando com fraude aqui no Nu. E antes da gente começar, pessoal, tem uns recadinhos para poder dar para vocês. Primeiramente, o formato dessa apresentação, o Pedro vai fazer a apresentação dele, demorando ali uns 40, 50 minutos. E no final a gente vai ter um tempo aí para poder fazer as perguntas e respostas. E aí, falando da apresentação, a gente está gravando essa apresentação e o vídeo ele vai ser publicado no canal no YouTube. Se você estiver vendo a gravação e você quiser continuar recebendo conteúdo, é só você se inscrever no canal, que sempre que a gente faz uma apresentação aqui, a gente tenta disponibilizar no canal. Para fazer as perguntas, vocês devem ver aí no Zoom uma aba que tem um Q&A, e aí é só você clicar e fazer a sua pergunta. Mesmo que você não faça perguntas, é, é interessante acompanhar porque você pode votar nas perguntas que você achar interessante e a gente costuma ordenar e a gente costuma priorizar as perguntas que tiveram mais votos. Então, sem ficar enrolando muito mais aqui, Pedro, passar a palavra para você e é isso aí. Legal, obrigado, Lucas. Então, pessoal, vou me apresentar rapidinho, então, só me autodescrevendo, sou um homem branco, com cabelo loiro, tô de camisa preta, e no meu fundo tá o logo do Meetup do Nubank. Só dando um pequeno contexto da minha trajetória, eu entrei na faculdade em 2012, então sou engenheiro de produção. Durante a faculdade mesmo, eu já comecei a trabalhar com dados, eu trabalhei numa empresa de varejo desde 2015, e lá dentro eu fiz várias funções, eu cheguei a ser gerente, mas me formei em 2017 em engenharia de produção, e desde 2021 eu vim para o Nu para fazer um papel mais de colaborador individual e estou trabalhando em fraude desde então. Então, falar um pouquinho sobre o que eu vou falar nessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode usar arquitetura de dados sequenciais em modelos de machine learning para melhor capturar informações de comportamento ao longo do tempo. E eu vou dar um contexto também de como que a gente faz isso, ou como isso seria feito uma abordagem mais clássica de modelagem e qual é a vantagem e desvantagem de fazer nessa abordagem mais complexa que eu vou mostrar. Tudo que eu vou mostrar nessa apresentação aqui vai ser por um exemplo de classificação binária, então você pode pensar um problema eu quero saber se um cliente vai pagar algo, não alguma conta, se uma transação é fraude ou não, mas tudo que eu mostrar aqui vai poder ser aplicado também em problemas de multiclasse ou de regressão sem nenhum problema. E no final da apresentação, que nem o Lucas falou, a gente vai ter um espaço para quem é o Enem, então a gente vai responder as perguntas que vocês têm. Então, só antes de a gente entrar um pouco mais na parte técnica, eu vou definir um pouco o que que é comportamento como um todo para a gente, né? Então, comportamento consiste em informações que dependem de ações para ser alteradas e conseguem caracterizar algo. Então, alguns exemplos de comportamento que a gente pode atrelar a algum cliente ou alguma coisa. Quanto um cliente está comprando no cartão de crédito, se ele tá, quando e como ele está abrindo o aplicativo, quantas vezes ou que dia ele faz uma visita a uma loja física, quantas ligações esse cliente fez para um call center. Então, são todas ações que a gente consegue diferenciar clientes, tá?
Características demográficas, por exemplo, como a idade, elas não são comportamentais, né? Porque dois clientes com a mesma idade não conseguem ter diferentes comportamentos, né? Não tem como um cliente, por exemplo, mudar de idade mais rápido que outro cliente. São coisas fixas, né? Aqui, quando a gente fala de comportamento, são coisas que a gente consegue diferenciar as pessoas baseado no que elas estão fazendo ou não. E como é que isso como é que a gente usa esse tipo de informação hoje num modelo mais clássico de machine learning, né? Então, pensando de novo num exemplo clássico de classificação binária, a gente tem vários eventos aqui que aconteceram para vários clientes, e eles aconteceu em algum momento e a gente tem um target, que pode ser, como eu disse, qualquer coisa, né? Pode ser uma informação se o cliente pagou ou não uma conta, se ele foi fraudado ou não, se ele comprou ou não algum produto. E a gente tem informações de comportamento que esse cliente fez, né? Nesse caso aqui, um exemplo bem simples, são compras que esses clientes fizeram no cartão de crédito, né? Então, para cada cliente aqui, a gente tem o horário que ele fez a compra no cartão de crédito e o valor que ele fez, né? Qual é a abordagem mais tradicional que a gente vai fazer para conseguir adicionar essas informações de compra aqui dentro do modelo, né? A gente pode simplesmente agregar essas informações, então, pegar cada um desses clientes aqui e calcular, por exemplo, a soma, a contagem, a média que esses eventos tiveram nas últimas X horas, dias, meses, o período que a gente quiser. Então, uma abordagem clássica, no final, ficaria assim, né? A gente teria as informações do que a gente quer criar um modelo, escorar, e teria essas features novas aqui, né? Então, no exemplo, eu criei aqui a soma do valor de compra no cartão de crédito em 24 horas e a quantidade de compra no cartão de crédito nas últimas 24 horas, né? Isso aqui é ok, como um todo, então, para a gente usar numa regressão logística, numa árvore de decisão, no algoritmo de boosting, isso vai funcionar perfeitamente. E isso aqui pode ser expandido para N grupos, né? Então, aqui eu tenho informações de cartão de crédito, mas se eu quisesse colocar informações de compras no cartão de débito, por exemplo, ou N ou qualquer outra coisa, eu agregaria essas informações num período de tempo que eu acho que é útil para o meu modelo e assim ficaria. Então, essa é a maneira mais clássica que, que a gente faz isso com o modelo, para modelar comportamento. Só que essa maneira mais clássica, ela tem algumas falhas, né? Então, aqui eu quero levantar alguma dessas falhas para conseguir chegar em como é que a gente resolveu elas, né? Então, quando a gente cria essas features mais genéricas, assim, o cliente, quantas compras ele fez nas últimas X horas, dias, meses, ou num período de tempo específico, a gente está agrupando todo aquele comportamento ao longo do tempo numa última feature, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um exemplo de 3 clientes aqui, e vamos dizer que eu estou calculando a mesma feature que eu mostro para vocês, né? A quantidade de compras nas últimas 24 horas. Para todos esses clientes aqui, a feature final que vai ser usada no meu modelo está aqui. Ela é R$ 1.500, por exemplo. Só que, se a gente comparar como cada cliente aqui chegou nesses R$ 1.500 ao longo do tempo, é bem diferente, né? O cliente um aqui, ele primeiro fez a compra na hora um aqui, depois na hora 6, depois ele não fez mais nada. O cliente 2 ele fez as coisas muito perto uma da outra, em 2 horas distintas aqui. O cliente 3 também fez as coisas muito perto uma da outra, mas em transações menores. Então, a gente sabe que esses 3 comportamentos não são o mesmo, né? Então, só que a feature que a gente está construindo para colocar no nosso modelo tabular, ela está com o mesmo comportamento, né? Então, a gente sabe que isso é um dos problemas que essa maneira de construir features tem como um todo. O segundo ponto que é interessante é que features tabulares, elas não consideram interação e ordem entre diferentes eventos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 2 features, né? A mesma feature que eu mostrei para vocês, ah, que era o valor de compra do cartão de crédito, e uma segunda feature que é a quantidade de eventos de risco aqui que o cliente fez, né? Coisas que a gente considera arriscada como um todo. Aqui a gente tem o mesmo problema, né? A gente tem, primeiro que a gente não está olhando quando que acontecem essas coisas ao longo do tempo, a gente só está agregando num período maior. E, em segundo lugar, a gente não está considerando a ordem das coisas, né? Então, o cliente um aqui, ele primeiro fez as compras dele e depois ele teve um evento de risco. O cliente 2 ao contrário, ele primeiro teve evento de risco e depois fez as compras. E o cliente 3
ele primeiro fez anti-risco, teve um bom tempo entre que nada aconteceu e depois fez as compras no cartão de crédito. Então, isso aqui mostra que também, essas features aqui, se a gente criar elas da maneira normal para trabalhar no modelo tabular, elas vão ter o comportamento, elas vão ser exatamente iguais para esses três clientes, sendo que a gente sabe que elas não são iguais, né? Tem coisas específicas que cada um desses clientes tem. E um terceiro ponto que é interessante também é que modelos tabulares não consideram o resultado anterior para prever o próximo evento que algum cliente vai fazer. Então, tipo, todas as predições que a gente vai fazer são independentes entre si. Então, por exemplo, se um cliente aqui for scorado pelo meu modelo, por exemplo, ao meio-dia, e o meu score no meu modelo falar que ele tem uma probabilidade de 50% de algo acontecer, ok. Só que se ele for escorar daqui 10 minutos, o meu modelo, ele não vai saber que eu acabei de escorar ele e dei uma probabilidade de 50%. Meu modelo simplesmente vai ver as features que eu estou colocando. Ah, talvez mudou um pouco alguma feature, daí aumentou um pouco o score dele, né? Mas, na verdade, se ele soubesse que, ah, não, esse cliente aqui acabou de ser escorado, já teve uma probabilidade alta, ele deveria dar uma probabilidade maior para o evento resultante, né? Então, um evento de 50 e um evento de 52 não deveria resultante dele ser 52, não deveria ser tipo um 80% do que a gente está prevendo ocorrendo. Então, essas são três coisas que a gente viu que são problemas em modelos tabulares clássicos como um todo, né? Que são difíceis de modelar de uma maneira que a gente consiga criar features que consigam capturar esse comportamento e a gente utilizar e conseguir capturar esse comportamento intra-horas ou intra-período que a gente tem no nosso, que a gente quer pegar. Então, qual é a alternativa disso, né? Então, a gente tem o nosso modelo padrão tabular. Então, por exemplo, de novo, eu tenho um evento aqui que eu quero ter uma predição, eu quero descobrir alguma coisa. Se eu rodar o modelo tabular aqui, ele simplesmente vai pegar, quantos eventos Z aconteceram nas últimas X horas, dias, contagem do evento K, contagem do evento J, vai processar, pum, vai sair o score, beleza. Se esse mesmo cliente aqui, ou essa mesma entidade, fizer alguma outra coisa depois de um tempo, o modelo tabular é como se fosse tudo novo, né? Ele vai pegar esse cliente, vai ver qual, calcular as features, a quantidade de eventos Z nas últimas X horas, contagem de eventos K nas últimas X horas, evento J, e pum, vai calcular as features e vai rodar esse modelo. Então, os eventos entre si não estão conectados, né? A gente não tem essa sensação de ordem, né? De quando que aconteceram as coisas ao longo do tempo e não tem nem conexão entre os eventos, né? Para a alternativa de modelo sequencial, que é o que eu vou entrar um pouco mais a fundo hoje, não é assim que funciona, né? Então, a gente avalia o cliente ou a entidade que a gente está explorando ao longo do tempo, né? Então, a gente não está criando features pensando que, eu vou agregar a quantidade de eventos J nos últimos X dias, horas. Não. O que o meu modelo vai receber é, esse cliente aqui ou essa entidade teve um evento 1, depois ele teve um evento 2, depois ele teve um evento 3, e agora ele tem um evento 4, que talvez eu queira saber qual é o score desse cliente no evento 4. E depois disso ele pode ter próximos eventos aqui e depois ele vai ter um outro evento que a gente também quer saber predições, né? Então tudo está conectado, né? A gente está mantendo a ordem aqui. Então um cliente que teve um evento K e depois o evento J não é o mesmo cliente que teve um evento J e depois o evento K. Então, por exemplo, se um cliente que comprou primeiro R$ 100 no cartão de crédito, depois 100 no débito, não é o mesmo cliente que comprou primeiro R$ 100 no débito e depois R$ 100 no crédito. E também um cliente que comprou R$ 100 no crédito, esperou 10 horas e comprou mais R$ 100 no crédito, não é o mesmo cliente que comprou R$ 100 no crédito e 10 minutos depois comprou R$ 100 no crédito. Então, está tudo linkado numa linha do tempo, né? O modelo sequencial, ele vai conseguir capturar essa informação melhor, né? A gente não está condensando a informação, a gente está deixando a informação o mais pura possível para o modelo conseguir pegar o que a gente quer, né? Mas beleza, tá. Falei isso, mas como é que a gente chega nesse ponto final, né? Como é que eu trabalho meus dados para conseguir chegar nesse ponto aqui que eu consigo usar um modelo sequencial? Então, em vez de criar features que eu mostrei lá, de pensar, eu tenho que
agregar meus eventos em X horas, ou em contar meus eventos, fazer alguma agregação para ter a informação que eu quero, eu tenho que pensar em o que que eu quero que o modelo considere, né? Que eventos que eu quero que ele considere. Então, por exemplo, aqui, eu quero que ele considere compra de cartão de crédito, um Pix que entra na conta do cliente, uma conta no cartão de débito. E a gente vai criar uma visão que, beleza, então, isso aqui são todos os eventos que o modelo vai considerar. Então, o Customer 1 aqui teve esses três eventos aqui. Ele primeiro fez uma compra no cartão de crédito, depois ele recebeu um Pix, depois ele fez uma compra no débito. O cliente 2 ele fez uma compra no cartão de crédito, depois recebeu um Pix. O cliente 3 teve só um evento de compra no cartão de débito e assim vai. E a gente também tem um horário para cada evento, né? Então, a gente sai um pouco da visão que a gente tem que criar features já e mais a visão, tipo, não, vamos voltar um passo atrás, o que que eu quero incluir no meu modelo, né? Então, a gente pega a informação mais pura possível, mais raw como um todo para incluir nele, né? E a partir disso, não significa que porque a gente vai colocar uma informação no modelo sequencial, que a gente não pode criar features adicionais além disso, tá? Então, eu posso criar coisas em cima dessa estrutura que eu estou mostrando, né? Então, por exemplo, eu posso criar variáveis categóricas aqui, tipo dummies, que consideram se o evento é tipo uma entrada, uma saída de dinheiro. Eu posso calcular quanto tempo demorou entre cada evento. Então, demorou 1.800 segundos entre esse evento que aconteceu às 2h30 da tarde, frente a esse evento que aconteceu às 10 da manhã. Eu posso calcular a soma acumulativa dos eventos que aconteceram para o customer. A gente pode continuar criando coisas e criando variáveis para nossos modelos, mas a gente tem que levar em consideração que, por mais que a gente faça isso, ainda a gente vai colocar a informação de uma maneira mais pura, né? Então, se alterarem a ordem, alterar o tempo entre os eventos aqui, as features vão ser diferentes entre si, né? Então, acho que isso é um grande ponto. Mas beleza, tá. Trabalhamos, fizemos nossas features, beleza. A gente tem os eventos que a gente quer colocar no modelo. Como é que eu chego isso e volto com um dataset final, algo que eu vou utilizar no meu modelo? Então, com essas informações dos eventos, eu vou chegar no dataset final do nosso modelo, tá? E diferente do modelo tabular, que a gente tem uma linha com uma quantidade N de features para cada observação, o modelo sequencial, isso não é verdade mais, né? Então, para cada caso que eu quero escorar, eu posso ter uma diferente quantidade de sequências para cada observação. E dentro dessas sequências, eu vou ter a mesma quantidade de features, né? Então, é como se eu tivesse expandindo uma dimensão do meu dataset, né? Então, no modelo tabular clássico, eu tenho uma linha com várias features. Num dataset com modelo sequencial, eu vou ter uma linha com vários eventos. Uma linha vai virar vários eventos e cada um desses eventos vai ter a mesma quantidade de features. Então, por exemplo, eu posso estar escorando aqui um cliente às 2h40 da tarde e ele vai ter três eventos que aconteceram antes dele. Então, ele vai ter um evento que aconteceu às 2h40, um às 2h30 e um às 10. Então, esse cliente vai ter três linhas que vai ser utilizada para escorar. Então, tem três sequências e cada uma das sequências tem a mesma quantidade de features. Mas eu posso ter um customer aqui que tem uma sequência só, né? Um cliente que fez menos coisas nesse tempo que eu estou considerando e eu considero menos informação. Isso aqui é variável, né? Então, a quantidade de eventos que a gente pode colocar no modelo varia, porque cada entidade, cada cliente que a gente está olhando aqui se comporta diferente ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coisa, é um ponto interessante, né? Então, isso vira uma coisa variável dentro do modelo, diferente de uma coisa fixa, que é um modelo tabular. Eu trouxe aqui uma visão que talvez seja mais fácil para compreender como isso é processado pelo modelo, tá? Porque talvez esse aumento de dimensões tenha ficado complexo ou muito amplo e não tenha ficado claro como é que o modelo, no final das contas, vai processar isso, né? Então, se a gente quiser voltar a pensar na nossa visão tabular, que não, eu estou escorando uma linha por vez aqui, eu estou criando um modelo para uma linha que tem várias features, então a gente pode pensar que
para cada linha que eu vou explorar aqui, eu vou ter uma variável, vamos dizer assim, que é uma sequência de eventos, né? Então, que é uma lista de várias listas, né? Então, é como se eu pegasse essa informação aqui que está quebrada em três eventos diferentes e agregasse num só, né? A informação que essas duas tabelas têm é exatamente a mesma, né? Mas essa segunda que só mostra que a gente pode condensar a informação de uma maneira para talvez a gente voltar a pensar numa maneira tabular e ser mais fácil para a gente compreender como um todo. E beleza, tá? Então, no que a gente tiver o nosso dataset desse formato aqui, que para cada caso que eu queira explorar aqui, eu tenho a informação de target e eu tenho a sequência que aquele cliente ou entidade teve, eu posso usar isso no modelo, né? Então, agora a gente vai chegar em como é que o modelo vai conseguir processar essa informação como um todo, né? Então, existem várias maneiras de a gente processar dados sequenciais, né? A grande maioria delas são feitas em redes neurais. ah, e no exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar LSTM, é uma abreviação para Long Short Term Memory, que é uma arquitetura que é facilmente implementada, porque ela já está disponível em basicamente todas as bibliotecas de Deep Learning e ela é fácil de compreender. Talvez alguns de vocês que já mexeram com NLP já conheçam LSTMs, porque LSTMs são usados bastante para processamento de texto, né, para considerar uma palavra depois da outra. Mas no nosso caso, a gente vai continuar no nosso problema aqui com dados numéricos como um todo. Então, a LSTM é uma estrutura que ela vai processar cada sequência individualmente. Então, no exemplo que eu mostrei para vocês lá atrás, que tinha um cliente tinha três eventos que aconteceram com ele, a LSTM vai processar um evento de cada vez em ordem, tá? Então, primeiro ela vai processar o evento mais antigo, vai calcular o score dele, e depois vai calcular um evento mais novo, vai somar o score dele, e assim vai até a gente ter processado todos os eventos. E a LSTM ela vai devolver três saídas, tá? Que é o output daquela sequência, então a predição que a gente vai ter daquela sequência, e duas memórias, né? Uma curta e uma longa, que são utilizadas como input para a próxima sequência, né? Então, é uma abordagem que, basicamente, simplificando um pouco, ela vai processar um caso, um evento, com todas as features que tem naquele evento, vai calcular o score daquele evento e vai utilizar esses scores para, junto com o próximo evento, calcular uma probabilidade somada como um todo, né? Isso vai ir infinitamente até a gente chegar no fim da sequência. E para modelos binários, a gente pode utilizar apenas o output da última sequência, porque a gente só quer o resultado final, então a gente só quer saber o que o modelo está falando depois de processar tudo. Mas se a gente quiser, por alguma arquitetura que a gente quer usar, a gente pode processar o resultado de cada sequência individualmente. Então, para tentar exemplificar um pouco aqui, eu não vou entrar talvez tão no nitty-gritty aqui de explicar tão a fundo como a arquitetura funciona, mas o interessante é que cada XT aqui é um input, tá? Então, é um evento que vai ter as N features que eu mostrei para vocês para trás, né? Então, o que que o modelo vai fazer, né? Ele vai receber esse input aqui e vai calcular várias coisas, né? Então, ele vai pegar esse evento inicial, vai definir a partir das informações desse evento o quanto da memória antiga eu tenho que considerar e vai somar um valor na memória antiga. Então, o evento que está entrando, ele vai ser somado por uma memória, vamos dizer assim, que vai ser utilizada para o futuro na LSTM. E também ele vai ajudar a processar o output atual da sequência, né? Então, para cada sequência, vai ter essa entrada aqui, que é o XT, que é o evento que eu estou colocando. Vai ter uma memória curta que veio da sequência anterior e uma memória longa que também veio da sequência anterior. Então, a gente pode pensar aqui que todo input que a gente coloca no modelo, então cada evento que a gente coloca no modelo vai afetar ele mesmo, o que o modelo está prevendo sobre aquele evento, mas na verdade vai estar afetando todos os eventos que acontecem no futuro também, né? Então a entrada que a gente está colocando vai afetar todos os eventos que acontecem no futuro. Então, por isso que a LSTM é uma arquitetura que consegue tratar bem com esses problemas que eu mostrei, né?
como o evento que aconteceu anteriormente vai impactar na predição do evento atual, a mudança da ordem do evento, das features baseado no evento, consegue ser bem capturada aqui, né? E ela é uma arquitetura que tem uma memória, então cada evento que a gente adicionar vai entrar nessa memória para ser utilizado nas próximas sequências. E como é que a gente pode pensar isso numa estrutura de fluxo como um todo, né? Beleza, tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês da LSTM é como se fosse uma parte da rede neural, né? Mas como é que isso vai entrar no fluxo, no modelo como um todo, né? Então, aqui eu estou tentando exemplificar para vocês como que isso seria num fluxo como um todo, né? Então, nosso modelo vai ter um pré-processamento, que seria bem relacionado com o pré-processamento de um modelo tabular. Então, eu posso preencher nulos, eu posso transformar variáveis categóricas em numéricas. Então, a mesma coisa. E eu vou ter um input no meu modelo, né? Esse input vai ter uma quantidade qualquer de eventos, né? Porque um cliente, uma entidade pode ter tido 100 eventos ou pode ter tido um evento antes. E uma quantidade de features iguais. Nesse caso aqui, eu estou exemplificando 6 aqui para esse exemplo, né? Então, eu vou ter uma quantidade qualquer de eventos, cada um deles com 6 features. Daí, uma coisa que a gente faz para que a rede neural consiga processar isso, para que ela não tenha problemas que uma entidade, um cliente tem 100 eventos e outro tem um, a gente transforma para que todas as sequências tenham o mesmo tamanho, tá? Então, a gente pode ou remover as sequências mais antigas ou adicionar sequências de zero, né? Que se chama pad, né? Então, no meu exemplo aqui, eu falei que eu só uso 5 sequências no máximo no modelo, né? Então, todas as sequências do meu evento, todos os casos do meu evento que eu estou explorando vai ter 5 sequências e 6 features. Eu vou fazer uma batch normalization depois, que é basicamente normalizar os dados para a rede neural conseguir tratar eles. E eu vou aplicar esse layer de LSTM que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, a LSTM ela vai pegar a primeira dessas 5 sequências, processar, o output dela vai entrar para a próxima processamento LSTM e vai ser assim 5 vezes até chegar no output final. O output final, o quanto que a gente quer que a LSTM retorne para a gente, são como nêuron numa rede neural, né? Então, a gente pode querer que ela retorne um número apenas, ou que ela possa retornar um vetor de N, de um espaço N, né? Então, aqui eu estou simulando que a gente vai retornar 100 unidades. Então, para cada caso que eles têm escolar, ela vai retornar um vetor de 100 números, que vão representar o, o processamento daquela LSTM. E depois disso, a gente só vai ligar num sigmoide aqui que vai deixar os resultados entre 0 e 1, porque a gente está tratando de um plano binário, e vai ter a predição final do modelo, né? Então, com isso, a gente vai chegar no, num resultado exatamente igual a um modelo tabular, só que o processamento que foi feito dos dados dentro dessa rede foi diferente, que nem eu consegui mostrar para você, né? Mas beleza, tá? Então, eu acho que isso é bem diferente como um todo, se a gente for pensar no modelo tabular, né, de uma regressão logística, de uma árvore de decisão como um todo. Então, o que que a gente tem que se preocupar mais com isso como um todo, né, para que a gente tenha um melhor resultado utilizando essa arquitetura, né? Então, otimização de parâmetros é uma coisa muito importante para redes neurais, então, e afeta muito o resultado que a gente pode ter. Então, diferentemente, talvez, de um algoritmo mais fácil de usar, que nem, sei lá, um LightGBM, uma regressão logística, que tu pode simplesmente rodar com o parâmetro padrão do algoritmo e não se preocupar muito com o resultado. Na rede neural, a gente tem que se preocupar com achar os parâmetros ótimos para chegar no melhor resultado. E quais são eles? Então, nesse caso aqui, a gente tem a quantidade de tempo que vão ser utilizados nos eventos. Então, eu quero olhar os eventos que aconteceram nas últimas 4 horas, nos últimos eventos que aconteceram nos últimos 7 dias, os últimos eventos que aconteceram nos últimos 10 meses. Isso depende do problema específico, mas essa variação de qual intervalo que a gente quer considerar é uma coisa interessante.
A quantidade máxima de evento que será utilizado no modelo também é uma coisa importante. Então, beleza, né? Que nem eu falei, né? Vão ter casos que um cliente vai ter 100 eventos e um caso que o cliente vai ter um, né? Mas, ok, mas será que ter 100 eventos ajuda mesmo no nosso resultado, né? Será que só cortando e botando o máximo de 30 eventos a gente não teria o mesmo resultado como um todo, né? Então, esse outro parâmetro tem que ser visto. A orientação da LSTM, né? Então, nos exemplos todos que eu mostrei, a gente está sempre considerando do evento mais antigo para o mais novo, né? Então, eu começo passando para a rede a coisa que aconteceu há mais tempo e vai progredindo temporalmente. Mas isso não significa que é a melhor arquitetura, né? Então, a gente pode inverter e começar a considerar os eventos ao contrário, né? Primeiro, eu pego a informação do evento mais novo e vou somando a informação dos eventos mais antigos para agregar dados, né? Isso são parâmetros que eu falei agora que são específicos dessa arquitetura, mas, tipo, parâmetros gerais de uma rede neural tem que ser considerados, né? Então, quantidade de nêurons, quantidade de épocas pausadas para treinar, learning rate, regularização, todas as coisas que a gente se preocuparia com uma rede neural normal, a gente teria que se preocupar aqui também. Um ponto importante é que o uso dessa arquitetura não impede que a gente tenha features criadas da maneira tradicional. Então, a gente não precisa ter toda a nossa arquitetura alterada para ser alterada numa arquitetura sequencial, porque para essas features que eu mostrei para vocês como exemplo, isso talvez seja fácil, mas para outros problemas, outras informações, talvez não seja tão fácil ter essa informação para cada evento, né? Então, eu vou mostrar também um exemplo para vocês de como é que a gente pode usar dentro de uma arquitetura de rede neural também, junto com a arquitetura sequencial, uma arquitetura mais padrão. E também, né? E isso aqui é uma base, né? Então, se a gente quiser expandir a complexidade da rede, adicionando outras camadas ou outra arquitetura de rede neural junto, é possível, tá? Eu acho que isso depende muito do problema que vai ser trabalhado, mas essa arquitetura como um todo é bem flexível, né? A gente pode adicionar coisas em cima dela e continuar expandindo. Então, só mostrando como que a gente trabalharia com features normais, né? Então, a arquitetura da rede continua exatamente a mesma aqui, e a única diferença é que eu vou ter um novo input aqui que anda paralelamente com o modelo, que vai colocar features da maneira tradicional, né? Então, essas features aqui vão ser basicamente, para cada observação, vai ter um número X de features. Nesse exemplo aqui eu estou usando dois. E é isso, sabe? Elas não precisam estar numa sequência, não vai ter que ter processamento para botar elas numa mesma quantidade de sequência nem nada. São features normais. A gente utiliza elas paralelas com o resto da rede e elas vão ser unidas juntos na predição final, né? Então, isso é só uma das possibilidades que a gente pode, mas eu só queria exemplificar para vocês que quando a gente está tratando essa arquitetura, a gente não precisa mudar 100%, né? A gente pode, eu quero alterar só o que faz sentido e com a arquitetura sequencial e o que não precisa, eu vou manter na arquitetura normal. Isso não tem problema nenhum. Algumas considerações que é importante se ter quando a gente está tratando de redes neurais e arquitetura sequencial, que eu acho que é importante eu falar para vocês, que quando a gente utiliza redes neurais, o tempo de treinamento fica mais alto, porque é um processo mais intensivo computacionalmente como um todo, além de que a gente tem que ter mais otimização de parâmetros, né? Então, a gente tem que rodar o modelo mais vezes para chegar no resultado ótimo. Isso é possível diminuir utilizando GPUs para treinar o modelo, só que isso aumenta o custo como um todo que a gente vai ter no treinamento, né? Então, é um trade-off que tem que ser feito de o quanto vai valer a pena ou não mudar a arquitetura. De novo, né? Então, e acho que um outro ponto levado a isso, né? Essa arquitetura vai aumentar a complexidade do modelo, né? Vai ficar um modelo mais difícil de treinar, de avaliar como um todo, né? Então, é necessário entender primeiramente se existe alguma relação temporal de ordem nos dados, né? Porque caso ela não exista, tipo, soluções mais simples como regressão logística, algoritmo de boosting, vão ser mais fáceis de implementar e terão resultados mais rápidos, né? Então, esses problemas que eu mostrei para vocês que não, a ordem que as coisas acontecem ao longo do tempo importa, a ordem dos eventos importa, tem que existir no problema de vocês, né? A gente não pode simplesmente usar isso para
para qualquer problema e achar que o resultado vai melhorar, né? É uma arquitetura específica para resolver um tipo de problema específico. Ela é uma arquitetura bastante utilizada em diferentes problemas, né? Então, como eu disse, né? Aqui eu estou mostrando um problema mais clássico, né, de classificação binária com features numéricas, mas LSTM é muito utilizado em NLP, então ela já está implementada em vários pacotes, como o TensorFlow e o PyTorch, então é bem tranquilo a implementação. E essa não, e acho que um ponto importante que isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, né? LSTMs não é a melhor ou pior arquitetura para modelos sequenciais, né? Tipo, existem arquiteturas mais simples, como GRUs, ou mais complexas, como Transformers, e cada problema é único, e cada arquitetura vai performar melhor em cada um deles, né? Então, é uma questão muito de exploração, né? O quão complexo é teu problema para o quanto tu quer realmente usar lá dentro como um todo, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão antes, tipo, realmente vale a pena aumentar a complexidade ou não, ou a gente pode talvez começar com uma coisa mais simples. Mas se a gente vê que realmente as coisas mais simples não estão funcionando, a gente pode passar para soluções que nem essa que eu estou mostrando aqui. E eu vou mostrar alguns resultados que a gente teve como um todo aqui. Eu omiti bastante informação, mas eu acho que vai dar para ter uma ideia legal de como que isso funciona. Então, um dos pontos que é muito interessante que utilizar essa estrutura traz a possibilidade de reduzir a quantidade de features que a gente cria, porque a gente não precisa ficar criando, eu quero essa feature aqui no intervalo de 12 horas, no intervalo de 24 horas, no intervalo de 48 horas, no intervalo de 64 horas. Eu não preciso criar um grupo de features que são muito parecidas entre si, mas com períodos de tempo diferentes, né? Eu posso simplesmente colocar todos os dados puros para o modelo e deixar o modelo fazer a decisão de qual o melhor período para considerar. O processamento de dados para gerar a base que a gente vai para treinar o modelo é bem mais fácil, porque a gente não precisa ficar criando joins e agregações, né? Então, tipo, tu agregar o dado e dar um join no dataset é uma operação pesada, né? Mas para o modelo sequencial, basicamente, tu está só fazendo vários unions de dados e fazendo um join no final para pegar os eventos, né? Então, é uma arquitetura que, nesse aspecto de gerar o dado para treinar, é um pouco mais simples. Outro ponto que é bem interessante é que a arquitetura é bem expansiva entre diferentes targets e problemas. Então, como a gente não tem features específicas, né? Eu tenho um período específico de tempo X ou Y, a gente pode usar a mesma estrutura de modelo, os mesmos eventos para diferentes targets e problemas, porque o próprio modelo, ao ser treinado, ele vai entender, não, para esse problema, importa mais os eventos X, para esse problema importa mais os eventos Y no um período de tempo mais curto ou mais longo. Então, isso é um ponto bem interessante. E acho que um ponto legal é que a gente fez alguns testes internamente com modelos sequenciais e comparando os maiores scores de um modelo tabular contra um modelo sequencial, a gente conseguiu ver que o modelo sequencial conseguiu pegar o comportamento que a gente queria, que era que ter um tempo baixo entre eventos é importante para o problema que a gente estava modelando, né? Então, se a gente vê aqui nos casos que nenhum modelo foi aplicado ou que só o modelo antigo foi aplicado, o tempo médio entre eventos aqui era basicamente igual, né? A gente não estava conseguindo capturar a informação que a gente queria, né? Mas no modelo sequencial, ele conseguiu entender que, beleza, não, ter uma diferença de tempo menor entre os eventos é uma informação importante para o modelo, né? Então, esse foi um ponto interessante. E outro ponto legal é que, se a gente olha a importância de cada feature que a gente cria ao longo das sequências, a gente consegue ver que, não, beleza, né? Para a sequência 11 aqui, a importância dessa feature rosa aqui ela é a quinta, a sexta mais importante, mas quando ela está chegando na sequência 16 aqui, ela é a segunda feature mais importante e depois ela perde importância de novo, né? Então, o modelo ele consegue ter essas questões que não. Essa informação aqui, ela é importante, mas ela só é importante se ela aconteceu tanto tempo para trás, ou tantas sequências para trás. Se ela está acontecendo agora, ela não é tão importante. Então, esse é um ponto bem interessante também que os modelos sequenciais conseguem capturar e que o modelo tabular não conseguiria, porque a informação seria tudo agregado. Aqui eu estou trazendo só algumas sugestões de caso alguém queira se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então,
Nesse blog, no Deep Learning Math aqui, tem uma explicação muito boa de modelos sequenciais e mostra várias estruturas, né? Então, eu mostrei para vocês uma estrutura só, que é LSTM, mas aqui tem N diferentes arquiteturas, que eu falei para vocês, GRUs, Transformers, etc. Quem quiser entender melhor como a LSTM funciona em si, como ela processa cada dado, então quer entender como cada partezinha dentro dela processa os dados, tem um vídeo muito interessante do StatQuest, que é um canal muito bom que explica o funcionamento da LSTM passo a passo. Então, ele vai mostrar cada etapa da LSTM, como é que ela processa cada dado e como esse dado vai interando lá dentro. E para quem quiser outro exemplo de uso da LSTM, no blog da Capital One, que é um banco americano, tem um outro exemplo de usar as LSTM para recomendação de produtos, né? Então, para ver o quanto o comportamento de um cliente estava mudando ao longo do tempo e usar isso para definir qual produto eles tinham que ofertar para ele. Então, eu acho que são só algumas sugestões, assim. Eu acho que, no geral, é um problema que é bem difundido. Acho que se você procurar em LSTMs vai ter bastante explicação na internet. Talvez não tanto para problemas que nem eu mostrei assim de problemas mais comportamentais, né? Acho que a maioria dela vai ser para focado em questão de processamento de texto, mas ainda existe bastante recurso para essa parte que eu mostrei. E era isso. Acho que a gente pode entrar no Q&A já. Boa, muito bom, Pedro, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação. Acho que deu para todo mundo aprender um pouquinho aí. Só mandar uma mensagem aqui no chat com os links que você passou, que eu acho que fica mais fácil do Tá pessoal bom, obrigado. acessar. Beleza, a gente teve umas perguntas aqui, aí eu vou ler e aí a gente vai bater nesse papo aqui. A primeira é do Diego Lotterman, espero ter lido seu nome certo, desculpa. Poderia detalhar mais como atacam o feature engineering? Quais features criar? Como avalio se vale a pena adicionar mais uma feature? Somente olhar se aumentou ou diminuiu a precisão, recal, etc. Ah, eu acho que isso. Acho que independe um pouco da arquitetura em si, tá? Então, eu acho que aqui o uso dessa arquitetura ou não, ela ainda vai requerer que tu crie features como um todo, né? Então, dentro de a diferença, tu vai ter que criar features para cada evento, né? Mas eu acho que as alternativas que a da pergunta assim é isso mesmo, né? Eu acho que a seleção de features tem que ser sempre feita olhando alguma métrica, né? Então, acho que a maneira que vai ser feita a seleção de features no modelo sequencial é muito parecida com a seleção de features no modelo normal, né? A gente vai iterando, colocando, tirando features por alguma métrica específica ou pela importância que ela tem dentro do modelo e ver como isso impacta o resultado final, né? Eu acho que um ponto interessante para falar é que, talvez eu não abordei na apresentação, é que o modelo sequencial tem dois eixos que a gente pode fazer seleção, né? Porque a gente pode simplesmente selecionar as features que a gente coloca nos eventos, mas a gente também pode selecionar os eventos que vão para o modelo, né? Então, a gente pode tentar tirar ou colocar eventos e ver se isso impacta ou não o resultado final do nosso modelo. Boa. Eu vou aproveitar, vou pular a ordem aqui, porque falou de selecionar, né, com base numa métrica. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela emenda bem com essa, da Nathalie de Santi. Não ficou claro como no treinamento o LSM. Ah, não, desculpa, estou lendo a pergunta errada, é porque ela fez outras duas perguntas. Por que usar Chap Velos e não outros métodos para feature importance no caso das LSTMs? Eu acho que a LSTM, como é uma arquitetura de rede neural, é um pouco complicado a gente pegar a importância dela para outros meios, né? Então, comparando, por exemplo, com uma arquitetura mais simples, por exemplo, que, sei lá, uma regressão logística que tu consegue ver os coeficientes, ou uma árvore de decisão que tu consegue ver quantas vezes aquela feature foi usada, né? Para rede neural, tu vai ter muitas
muitos constantes e muitos parâmetros que vão ser alterados dentro do modelo, né? Então, o SHAP é uma alternativa mais simples, tu consegue calcular qual a importância de cada evento, de cada feature, sem ter que se preocupar muito com a arquitetura, né? Então, SHAP no geral, tipo, por exemplo, se eu mudar a arquitetura da minha rede para não usar STM e usar Transformers ou para utilizar GRU, eu poderia continuar usando SHAP, né? Então, a SHAP é uma ferramenta que é muito flexível, então acho que por isso que a gente usa bastante para calcular a importância de features. Também ela é bem disseminada e é fácil entender o resultado dela. Boa, beleza. A próxima pergunta aqui é do André Nogueira. Esse tipo de modelo não tem uma tendência de penalizar novos clientes, especialmente no exemplo de fraude? Já que você não tem eventos anteriores, o que pode ser feito para diferenciar novos clientes sem eventos? Ah, acho que isso é um bom ponto. Acho que um problema dessa arquitetura aqui é que quanto menos eventos tu tiver, menos informação para o modelo tu vai ter, né? Então, por exemplo, se tu tiver um cliente com apenas um evento, por exemplo, é como se tu tivesse um modelo, não fosse um modelo sequencial, né? Tu está processando uma sequência só, mas isso é uma informação para o modelo também, né? Então, a definição de quanto tempo a gente vai considerar, é uma coisa importante, né? Então, a gente pode considerar períodos maiores ou menores e a informação de ter ou não eventos pode ser uma coisa negativa ou pode ser uma coisa positiva, né? Então, talvez com caso de fraude, ter poucos eventos não seja uma coisa ruim, né? Seja uma coisa positiva e o modelo consiga capturar isso bem como um todo, né? Então, depende muito do problema, mas o modelo em si já vai conseguir capturar isso, né? A informação, tipo, a informação média de um cliente sem evento como um todo, né? Então, eu acho que não vai ter tanto prejuízo, porque no pior dos casos, é como se tu estivesse considerando um modelo normal que não tem, tu tá explorando uma linha por vez. Beleza, respondido. Próxima pergunta foi enviada de forma anônima. O modelo sequencial salva as informações desses eventos? Se sim, a necessidade de um grande banco de dados seria uma desvantagem? O modelo em si ele não salva os eventos, né? Basicamente, o que vai acontecer é que vão ser criados pesos inconstantes para serem atualizados, né? Então, ele vai saber que a feature X do evento vai ter que ser multiplicada por um valor K, a feature Y tem que ser multiplicada pelo valor J, e assim vai, né? Deixa eu talvez voltar nos slides e talvez possa ajudar. Então, os eventos em si não são salvos, não precisam ficar salvos, né? O que a rede vai salvar mesmo são essas constantes, né? Então, o valor que a gente vai multiplicar, que vai ser multiplicado em cada um desses layers aqui de neural network. E daí, com isso, quando uma nova sequência entrar, quando não estiver treinando o modelo, né, estiver só prevendo, ele só vai pegar os eventos e processar nesses layers pré-treinados, né? Então, não precisa ter um banco de dados, né? Acho que o que eu talvez queria deixar claro é que a maneira que a gente salva as informações normalmente de banco de dados já é uma informação muito próxima da maneira que a gente usa para modelos sequenciais, né? No modelo tabular mais clássico, normalmente a gente destrói a informação e coloca em outro formato, né? Mas a informação que normalmente é salva já é informação perto da ótima para ser utilizada no modelo sequencial. Beleza. A próxima é do Sidney Gouveia. Além das features transacionais, como você enxerga a utilização de features mais constantes, informações menos dinâmicas que as transações, renda, empréstimos, contratados, etc. A arquitetura lida bem com essas features? Eu acho que isso é um ponto interessante. Eu acho que no exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo de poucas horas, né? Então, eventos que aconteceram em muito pouco tempo. Mas a gente pode pensar que essa arquitetura pode ser aplicada em qualquer coisa, né? Então, em vez de, por exemplo, aplicar em transações, eu posso pensar, vamos dizer, no exemplo de crédito, eu vou ter
a informação de como cada cliente acabou o mês, né? Então, eu tenho um cliente que ah, esse mês ele tem uma renda de R$ 1.000, mas mês passado ele tinha acabado o mês com uma renda de R$ 500, no outro mês ele tinha acabado a renda com R$ 500 também, né? Então, essas informações que não mudam tanto, talvez o problema não é que a gente tem que olhar para elas instantaneamente, né? Então, a gente pode aumentar o horizonte de tempo e ver quanto elas variam no horizonte maior, né? Então, esse cliente mudou a renda no último ano, né? Então, em vez de criar uma feature calculando isso, a gente coloca todas as atualizações que o cliente de renda que o cliente teve, ou todas as rendas que ele teve nos últimos 12 meses, né? Então, acho que a arquitetura pode ser moldada para diferentes problemas, né? A gente não precisa ver que é só uma coisa para eventos muito rápidos em sequência. Podem ser eventos que acontecem muito esparçados entre si, mas que ainda mostram um comportamento de clientes. Boa. Ahn, Agora a próxima pergunta é a pergunta da Nathalie. Não ficou claro como que no treinamento o LSTM ignora os inputs zero. Essa layer trabalha com diferentes shapes, então? Ah, isso de o masking lá, que eu coloquei no slide de ignorar os inputs zero, isso acontece no treinamento, tá? Então, tipo, quando a gente faz, por exemplo, o padding, que a gente cria várias sequências para customers que não tem para sequências que não tem para ficar todas do mesmo tamanho, a gente acaba criando várias sequências que vão estar só cheias de zero, que não tem nenhuma informação, né? O masking, basicamente, ele vai falar que durante o treinamento, a rede, na hora de processar aquela sequência, tem que ignorar ela e só processar sequências que têm dados, né? Isso só existe na hora do treinamento, né? Na hora da predição, primeiro que não, na hora da predição ela vai processar todas as sequências em ordem, sem ignorar nenhuma como um todo. E na hora da predição, acho que é um ponto importante de falar que na hora da predição, o tamanho da sequência não importa muito, né? Acho que o ponto que toda sequência tem que ter o mesmo tamanho são questões mais do treinamento da rede em si, sabe? Se na hora de prever, se tu for prever cada caso separadamente, se um caso tiver 10 sequências, outro 5, tu não vai ter nenhum problema prevendo, né? É só na hora de enviar esses dados para a rede neural que todos eles têm que ter o mesmo tamanho. Beleza, boa. Agora uma pergunta do Luiz Cruz. Durante o padding, como se determina a sequência de tamanho fixo mais relevante para a análise? Ou todas as sequências têm a oportunidade de passarem pelo modelo? Essa segunda abordagem parece pouco eficiente. O padding, basicamente, tu vai definir o número máximo de eventos que tu queira que passe pelo teu modelo, né? Então, se eu tiver um padding de 20, quer dizer que no máximo 20 eventos vão passar pelo modelo. Como esses 20 eventos são escolhidos, isso é como se fosse um parâmetro, né? Isso depende de cada problema, né? O mais normal é tu tirar os eventos mais antigos, né? Então, tem um padding de 20, significa que os 20 eventos mais recentes vão continuar no modelo, né? Mas, talvez complementando, porque talvez isso também tenha sido parte da pergunta também, ah, a quantidade, como a gente vai achar essa quantidade de eventos que a gente vai utilizar, isso é um parâmetro como um todo, né? É difícil falar que é um número mais alto ou menor, né? Acho que depende muito do problema, né? Para alguns problemas, talvez 5 eventos seja suficiente, para eventos mais complexos, talvez 100 eventos sejam suficientes, né? Então, acho que depende muito do problema e de testes para achar esse ponto ótimo. Boa. Aí tem mais uma pergunta da Nathalie. Eu não entendi ela direito. Eu vou tentar ler do jeito que eu entendi. Aí, qualquer coisa, Nathalie, você pode complementar ela depois, mas é, ela falou acho que a gente mostrou que para os LSTMs que você comentou, né, importa mais as sequências curtas. É, e como, e como é que para a gente seria importante, por que que é importante a ordem dos eventos? Acho que é isso, tipo, a pergunta é se as sequências curtas são melhores e para por que que a ordem das sequências importa Eu acho que é um ponto necessariamente? interessante. Acho que depende do problema, tá? Eu acho que tem problemas que
claramente ter mais dados é mais importante. Então, a gente ter cada vez mais sequências significa que a gente tem melhor resultado para o modelo. Tem problemas que não, né? Tem problemas que a gente testou e que viu que, não, beleza, tá? Tipo, um cliente ter informação de 1.000 sequências ou de 2 sequências não importa tanto, né? Então, depende muito do problema. A gente viu problemas que sequências curtas importam mais, mas a gente também viu problemas que sequências longas importam mais como um todo, né? Ah, agora, a ordem dos eventos, acho que depende muito do problema também, né? Eu acho que, que nem eu disse, né? Essa arquitetura que eu mostrei aqui, que ela considera a ordem que os eventos estão atuando, ela é importante para a gente porque a gente sabia e a gente consegue, se a gente fizer uma análise exploratória, alguma coisa, a gente vê que o evento A acontecendo antes do evento B tem um resultado diferente no nosso target do que o evento B depois do evento A, né? Mas se isso não for importante, é que nem eu disse, né? Talvez essa arquitetura que não seja um pouco demais para o problema que a gente está tentando resolver. Beleza. E aí, a última pergunta que a gente tem aqui, eu não sei até onde que dá para responder, mas a pergunta é: vocês chegaram a criar modelos para tipos diferentes de fraude? Exemplo, fraude de cartão de crédito, fraude no débito, fraude devido a um sequestro, aí dá alguns exemplos, né? Fraude de celular e etc. Eu acho que a gente não pode abrir tanto assim, que talvez como que é, a questão de fraude que a gente trabalha, né? Eu acho que, para deixar claro, tudo que eu mostrei aqui são só exemplos, né? Tipo, são coisas que eu fiz perto da apresentação, né? Tipo, não são coisas que a gente realmente, como que a gente usa realmente as arquiteturas dentro dos nossos modelos, né? E eu queria deixar bem amplo que, por mais que eu trabalhe em fraude, essa arquitetura ela funciona para identificar tipo de problema, né? Que nem eu disse, né? Então a gente pode trabalhar com ela para problema de crédito, para qualquer problema, basicamente, que a gente sabe que o comportamento do cliente influencia no resultado final, né? Então, que nem eu mostrei, né? O modelo Capital One lá que é utilizado para prever qual produto que o cliente vai comprar. Então, é uma arquitetura geral como um todo. Beleza. Com isso, então, a gente acaba as perguntas. Muito obrigado, Pedro, e todo mundo que resolveu, né, que ficou até o final, que assistiu. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível em breve no YouTube. E nós também temos gravações de outros meetups lá, para caso vocês queiram assistir e ficar por dentro de outras coisas que a gente já falou lá. E a gente está sempre aberto a sugestões, então, caso vocês tenham temas que vocês queiram ver, ou pessoas que vocês queiram ouvir, a gente pode estar correndo atrás dessas pessoas aí para poder colocar palestras interessantes para vocês. Então é isso, pessoal. Bom resto de noite. Obrigadão, Pedro. Foi uma excelente apresentação e espero ver todos e todas na próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.